Bom dia, gente. A gente vai ver hoje, dar continuidade, na verdade, ao assunto de derivadas. A gente viu na aula anterior a, o conceito de derivadas, como ela é interpretada geometricamente e como calcular ela por meio da definição de limite. E agora a gente vai partir para as regras de derivação. Então, eu até dei um início na aula anterior de como eles encontravam algumas fórmulas para calcular derivadas sem precisar de limite. E aí a gente vai começar a usar as regrinhas de derivadas por meio das tabelas de derivadas. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como que é. Eu vou deixar disponível no material também um exemplo de tabela de derivadas, mas vocês podem encontrar na internet também. É só colocar lá no Google tabela de derivadas, PDF, vai aparecer alguns exemplos, aí vocês podem utilizar qual vocês acharem mais conveniente, qual vocês se acostumarem mais com a linguagem, tá? Eu gosto bastante dessa. Eu acho assim, é o que eu usava quando a gente estava na faculdade, então acho que por causa disso eu tenho um pouco mais de afinidade com ela. No entanto, tem essa daqui que é bem completa, tem inclusive identidades trigonométricas e algumas fórmulas de recorrência quando a gente for trabalhar com integral, tá? Então, eu vou deixar essa aqui disponível, que ela tá bem completinha. E aqui, nessa coluna, seria a parte de derivadas. E aí, aparece várias fórmulas, né? Então, é um formulário mesmo, né? Então, olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. Então, olha, primeiro lá, a função é u elevado a n, onde u é uma variável e n é uma constante. Como que ficaria a derivada dela? Seria n vezes u elevado a n menos 1, vezes o linha, que aí vai depender se esse u vai ser só o x, se for x vai ser 1, ou se vai ser uma função composta, então vai aparecer esse u'. A gente vai estudar um pouco sobre funções compostas agora nessa aula, né? E aí vocês vão entender o porquê que aparece esse u' ali no finalzinho, tá bom? No caso, gente, nas nossas regras, a gente vai estudar 6 regras básicas, que são as mais simples. Alguns livros tratam a função exponencial e a função logarítmica como um tipo de regra. Eu não tratei como um tipo especial de regra, porque ela sai por meio da regra da cadeia. Então, assim, não precisa... E tem no formulário também, então eu não preciso dizer que é uma regra. O que a gente vai usar como regra são as propriedades principais, que seria como lá no estudo de limite, a gente viu lá qual que é o limite de uma constante, qual que é o limite da soma de função, o limite do produto de função. Aqui a gente vai tentar trazer a mesma ideia, só que para derivação, tá? Então, assim, quando tem uma constante, minha função é uma função constante, a derivada de qualquer constante é zero. É zero por quê? Porque quando eu coloco lá na definição de limite, de derivadas lá, eu vou ter lá a função de x mais h, menos a função em x por h, né? Então, assim, se eu tenho minha função ela não depende de um x, minha função ela é um número, por exemplo, o número 2, pode ser qualquer valor, né? A hora que eu for colocar aqui, eu não tenho um x para colocar esse acréscimo, então vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. 0 dividido por h é 0. E aí acontece ele acaba se anulando a função derivada, né? Então, assim, por esse motivo, toda vez que eu tiver uma constante, a minha derivada vai ser nula. Então, uma das propriedade mais simples. Pareceu constante sendo somado nas nossas contas, a derivada dela vai ser nula. Segunda regra é quando eu tenho um número multiplicando uma função em x. Se eu derivar essa função que tem um número constante multiplicando a função x, eu posso comutar esse c no limite, né? Eu posso colocar ele para fora. Isso vem da propriedade de limite. Se eu tiver o limite de uma constante vezes um x, eu posso colocar as constantes para fora do limite e fazer o limite só do x, né? Só da variável x. Aqui é a mesma ideia. Então, eu tenho uma derivada. Se eu estiver multiplicando uma constante por ela, eu posso colocar a constante para fora da derivada, que seria o cálculo de limite, e eu fico só... o resultado dessa operação seria constante, do jeitinho que ela é, né? Vezes a derivada da função. Então, um exemplo, povo, deixa eu pegar uma caneta verde para acho que fica mais didático.
um exemplo posso pegar essa daqui, ó. F de x igual a 10x ao quadrado. Se eu for derivar esse carinha aqui, a gente viu ontem, na aula anterior, né? Depende também de quando vocês tiverem visto esse vídeo, né? Mas assim, seria na primeira aula de derivada, vocês viram que quando eu derivo de x ao quadrado, ele resulta em 2x. Então, eu posso fazer o seguinte, a derivada desse carinha aqui, de 10x ao quadrado, quando eu derivo ele, eu posso tirar o 10 da minha conta e derivar só o x ao quadrado. E eu sei que a derivada de x ao quadrado é 2x, então vai ficar 10 vezes 2x, que é 20x. É como se o 10 não atrapalhasse a conta. Eu vou derivar aqui o x ao quadrado. Aí, lá pela regra que a gente tinha visto, o que a gente fazia com o expoente quando eu tenho um polinômio? Esse expoente cai multiplicando o x. Como tem um 10 multiplicando o x, ele vai acabar multiplicando o 10 também. Então, 10 vezes 2 dá 20 e diminui um expoente no x. Então, se vocês forem ver lá na tabela de derivadas, a primeira fórmula da tabela de derivadas é essa operação aqui, ó. Bem essa número 1 aqui, ó. Tenho lá u elevado a n, seria o 10x elevado a n, por exemplo, né? Aí, o 10 é como se fosse uma constante, não vai atrapalhar na nossa conta. E eu derivo o x ao quadrado, que seria o nosso u na n. O u seria o x e o n seria o 2, tá? Aqui ele não leva em consideração constante, mas a constante não vai atrapalhar, como a gente viu na propriedade, tá? E aí, gente, vocês vão ter que aprender a usar essas tabelas de derivadas. No começo, talvez vocês acabem se confundindo um pouco, mas assim, ela é bem simples de usar, assim, é só observar quem é a função, quem é a derivada da função e substituir certinho lá no formulário, tá bom? Propriedade 3, são 6 propriedades, gente, as 3 primeiras são bem simples, e aí as 3 últimas são as mais importantes, assim, que a gente... não é tão intuitivo como as demais, né? Na terceira, a gente tem a derivada da soma. Se eu tenho duas funções sendo somadas, eu posso, também advém da propriedade de limite, eu posso quebrar ela dessa seguinte maneira aqui, tá? Então, se eu tenho duas funções que eu tô somando, eu posso calcular a derivada delas separadamente e somar os resultados, né? Então, por exemplo, se eu pegar... Aqui é o que a gente coloca FG, gente, mas o nome da função não importa muito, tá? Porque geralmente vai aparecer assim, ó. F de x, aí vem a soma ou o produto ou o quociente de uma delas, né? De duas delas. Então, por exemplo, 3x à quinta menos 2x quadrado. Lembrando que quando eu coloco mais, eu posso colocar mais ou menos, tá? Vale também para diferença. Porque o sinal de menos nada mais é do que uma soma de números opostos, né? Então, quando coloco o sinal de mais, vale para sinal de menos também, tá? Então, beleza. Tenho aqui, ó, uma função que eu chamei de f, mas essa f é formada de outras duas. Então, é como se a gente fosse na prática, né? Sempre vai aparecer o f de x, porque é comum a gente chamar toda função de f de x. Mas aqui a gente tá com duas funções. Uma seria esse f aqui da propriedade, a outra seria o g da propriedade. Então, por isso que eu falei, o nome da função não importa, o que vocês têm que entender é a regra. Poderia chamar de u e v, u' mais v'. GH, G', H', e assim vai, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, se eu quero derivar esse cara aqui, por regra, a gente acaba fazendo direto, né? Mas é como se eu estivesse derivando esse carinha aqui, 3x à quinta, menos 2x quadrado, linha, onde esse linha indica a derivação, tá? Então, calculando aqui do lado de cá, né? Calculando pro lado de cá, deriva que é uma potência, né? Mantém o expoente não, mantém a constante, 3, vai repetir, ele não vai interferir. Vou derivar só o x à quinta. X à quinta é um polinômio, eu abaixo o expoente, 5, repito a base da potência e diminuo 1 do expoente. Então, se era 5, vai ficar 4. Mesma coisa aqui, eu tenho a constante menos 2, vou derivar o x ao quadrado. Vai baixar 2, que é do expoente, que cai ali na frente multiplicando,
repete a base e diminui 1 do expoente 2. 2 menos 1 é 1. Aí, só concluindo aqui, né? Então, 3 vezes 5, aí a gente pode multiplicar, vai dar 15, x à quarta, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, x, o 1 não precisa aparecer quando tá ali no expoente, certo? Então, olha, professora, dá para fazer direto, assim, ou tem que fazer todos esses passos? Dá para fazer direto, o que vocês têm que fazer é entender a ideia, tá? Na lista de exercício, nos primeiros exercícios, eu prefiro que vocês façam bem certinho os passos para eu entender na hora que eu estiver corrigindo, para eu perceber se vocês entenderam os procedimentos, o raciocínio do cálculo, né? E principalmente porque tem gabarito, porque senão a pessoa pega lá a função, coloca lá a função derivada, coloca a resposta. Aí eu não sei se vocês aprenderam, se vocês só copiaram a questão do gabarito, né? A resposta do gabarito. Então, assim, eu prefiro que vocês, na primeira lista que eu for trabalhar, vocês utilizem... faça assim por partes, principalmente as mais simples. Aí, da 4 em diante, vocês vão ver assim que vocês vão ter que usar a regra, então não tem como fazer direto, tá? Mas assim, na prática, posso fazer direto? Deve, né? Porque na prática, vocês têm que economizar tempo, né? Então, assim, como que eu derivo isso? Caio 5 aqui na frente do 3, vai dar 15, diminui no expoente, 15x à quarta, já sai o resultado direto, tá bom? Bom, aí a gente vai para a propriedade 4. A propriedade 4, ela difere um pouco da anterior, né? E quando eu tenho um produto de funções, ela não é o produto das derivadas. Ela vai usar essa regrinha aqui, ó. Também, se vocês forem procurar a demonstração dela, vocês encontram nos livros de cálculo. Eu uso o cálculo 1 como base, gente. Então, lá tem a demonstração do porquê que isso é igual a isso. Eu não vou colocar aqui porque eu acho que fica muito longo os nossos vídeos e também é uma parte mais abstrata da matemática mesmo, que eu acho que não cabe no curso de vocês. O que cabe no curso de vocês é vocês saberem calcular a quando eu tenho produto de funções. Mas para quem tiver curiosidade, aí a demonstração vocês conseguem encontrar lá no livro do calcular. Ele sai lá do cálculo de limites, ele usa um truque na hora de calcular o limite, onde ele coloca... Ele acrescenta uma função e tira a mesma função. É como se eu estivesse acrescentando zero no cálculo do limite. E aí, ele quebra nessas duas somas, tá? Na soma desses dois termos, quer dizer. Bom, como que a gente usa isso, né? Então, vai aparecer várias situações em que aparece multiplicação de funções. Algumas delas eu posso resolver antes, que fica mais simples, e anular essa multiplicação, fazendo distributiva, e tem outras situações que não tem como a gente fugir do produto das funções, porque as funções são diferentes, né? Então, vou colocar aqui como exemplo para vocês, igual essa daqui. Essa função aqui, se eu quisesse resolver ela, teria como. Eu poderia fazer a distributiva, bonitinha aqui, do x igual 5 pro x ao cubo, x do 5 pro 1, fazer a distributiva e aí sumiria o produto. Aí eu não precisaria usar a regra do produto. Mas, como a gente vai aprendendo a usar a regra do produto, a gente vai usar a regra do produto para resolver, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem que pensar aqui, ó, que essa da primeira a gente vai chamar de f para manter igual a regra, né? Então, esqueça que essa daqui é o f de x, tá? Vamos pensar que essa primeira parte é f e essa segunda parte é g. E aí, a gente vai usar a regrinha lá. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a primeira vezes a derivada da segunda. Então, de forma reduzida, a regra do produto é isso, gente, ó. A regra do produto aqui está expandido, indicando quem é as variáveis da função. Mas a gente pode lembrar dessa daqui, que é mais curtinha, quando ele omite a variável x. Mas seria, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda derivada da primeira. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? E aí, a gente vai calcular. Então, seguindo essa regra aqui. Vou colocar bem por partes aqui. Então, vai ficar f' aqui de x ao quadrado. Vai ficar essa parte da função, que é a primeira parte da função, primeiro produto. Vou derivar isso. Então, vou colocar o índice de derivação. Vezes x ao cubo mais 1, que é o g, que eu vou repetir ele do jeitinho que ele é, não vou mexer.
Mas, na segunda parte, esse f cor-de-rosa aqui que eu vou manter, x mais 5. E na segunda, e no produto ali da segunda parte, vai aparecer o g'. Então, seria essa função derivada. Então, eu só substituir aqui nessa fórmula. Aqui coloca o aspas para indicar a derivação. Então, ó, deriva a primeira, mantém a segunda. Mantém a primeira, deriva a segunda, tá? E aí, a gente vai fazer a continha agora, né? Derivada dessa função. Então, aqui eu já posso fazer direto, diferente lá das mais simples que eu pedi para fazer por partes. Aqui eu posso fazer direto. Deriva o x. Derivada de x vale 1. Para quem não lembra quanto que vale a derivada de x, tem lá na... Vocês podem usar, se for essa tabela que vocês conseguirem encontrar, gente... aqui tem, ó, a derivada, ele usa outro símbolo para derivada, ele não usa aspa, ele usa esse d de x, que é comum aparecer também, a gente vai usar isso quando a gente for tratar de funções, quando a gente aborda a derivada como taxa de variação, taxa de variação, e também quando a gente vai para cálculo 2, a gente usa mais uma notação próxima a essa, mas é a mesma coisa que y', f', o d de x, tá? Indica, o símbolo de derivadas. Então, ó, derivada de x vale 1. Se eu tiver aqui, ó, nessa outra formulário, ele não tem esse derivada de x, mas eu posso usar essa primeira aqui, ó. Tenho lá u elevado a n, seria o x elevado a 1. Ficaria 1 vezes x, 1 menos 1. Qualquer número elevado, 1 menos 1 é 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, acabaria que essa primeira conta, se o n fosse 1, daria em 1 o resultado, tá? Então, assim, procurem lá, gente, a tabela que mais convém a vocês, tá? Então, ó, só que tentem lembrar, derivou x, derivada é 1. Derivou uma constante pela propriedade, é 0. Mantém os parênteses. Aqui eu não vou fazer nada, porque ele não fala para derivar, fala apenas para repetir. Aqui eu vou repetir agora esse segundo termo, né? Na sequência, eu já faço a derivação. Tem aqui uma potência de x, vou derivar essa potência. Então, vai ficar 3x ao quadrado, que, ó, abaixo 3, diminuindo o expoente. Deriva uma constante, derivada constante é 0. E aí, a gente faz continha, né? 1 mais 0 é 1. 1 não altera o produto, então, fica só x ao cubo mais 1. Aqui vai ficar 3x ao quadrado mais 0. 3x ao quadrado mais 0 é 3x ao quadrado, vezes esse termo. Então, eu posso escrever assim, com ele na frente, ou posso fazer a distributiva, né? Eu poderia fazer a distributiva já na linha acima, né? Mas é melhor resolver essa conta para não confundir e depois partir para a distributiva, tá? Então, mantém esses primeiros termos, que eu não tenho com quem somar eles por enquanto. Agora, a gente faz a distributiva, vai ficar 3x ao cubo mais 15x ao quadrado. E aí, eu posso somar os carinhas que são semelhantes. Então, a potência mais alta é o x ao cubo. Então, tem esse termo e esse termo. Juntou os dois, vai dar 4x ao cubo. Mais 15x quadrado mais 1. Então, organiza o polinômio de forma que fique do maior para o menor, os expoentes, tá bom? E aí, a gente chega no resultado. Se tivesse resolvido a distributiva aqui em cima e derivado, ia chegar na mesma resposta. Qual que vai mais simples? Depende de quem eu estou multiplicando aqui. Então, vai depender muito da carinha das funções. Então, assim, por regra, eu acabo usando mais a regra do produto do que fazer a distributiva. Mas, assim, nem sempre é o caminho mais rápido, tá? Então, assim, vai depender muito mesmo da cara das funções que estão sendo multiplicadas. Então, esse é o primeiro exemplo da regra da regra do produto. Aí, eu trouxe mais um exemplo da regra do produto, onde não envolve funções polinomiais. Aí, eu tenho a função e na x e a função seno de x. Tem na tabela de vocês quem são essas funções, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês enxergar.
Função E na X, E na U no caso, né? Tá aqui, ó, seria a função número 5, e aqui tá a derivada. É ela mesma vezes o linha. Então, seria a derivada do expoente, né? Função seno de X. Função seno de X tá aqui, ó. Seria, derivando seno, a derivada da função seno seria cosseno de U vezes U'. Aí a gente costuma, quando eu tenho função trigonométrica, ó, pode perceber que nas outras a gente coloca o U' no final, multiplicando, né? Nesse aqui não tanto, mas porque é do produto, né? É a regra do produto. Na número 2, gente, se vocês forem ver, é a regrinha do produto. Eu tenho uma variável U e uma variável V, ó. É a regra do produto escrito, não escrito do jeito que eu escrevi com FG, mas está escrito com U e V. Aqui nessa 4, ó, aparece um U', no 5 aparece um U' no final. A maioria delas vai aparecer esse U' no final. Aí, quando a gente chega lá nas funções trigonométricas, eles não costumam colocar esse U' no final para não confundir com o argumento da função. Então, eles jogam lá para frente. Então, esse U' aparece, mas aparece lá na frente da função. E a mesma coisa a gente vai fazer quando a gente vai fazendo as continhas. Pareceu função trigonométrica, gente, coloca o resultado lá a gente vai ver alguns exemplos desse hoje. Coloca os resultados lá da multiplicação que eu tenho lá, seno de x vezes 3. Então, assim, puxa o 3 para frente, porque o 3 ele está multiplicando o seno, ele não está multiplicando o argumento do seno. Então, é para evitar esse tipo de confusão que na tabela mesmo já traz o linha na frente da função, tá? Bom, mas voltando ao caso, né? Regra do produto. F' vezes G mais FG'. O que a gente vai fazer aqui? Vou derivar a nossa função, a nossa função que está aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou derivar a primeira função, que é E na X, então vou indicar a derivação, manter a segunda, conforme a regra do produto. Colocar o sinal de mais, vou manter a primeira função e agora eu vou derivar a segunda, que é a função seno de x. Então, o que eu fiz aqui? Exatamente o que está escrito aqui, gente, só substituir. Primeira função aqui é o que a gente está chamando de f, para substituir lá, e essa segunda que a gente está chamando de g, tá? Fazendo isso, gente, derivada de uma exponencial, acho que a gente viu essa derivada na aula anterior, é ela mesma. Derivada de uma função exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente. Derivada de x é 1, então eu não preciso pôr. Vezes a função seno de x, mais E na x, aí eu vou derivar o seno. Derivada da função seno resulta lá na tabela, procurem lá. Então, derivada da função seno, essa número, opa, tá tudo borradinho, né, gente? Tá desfocado. Isso, essa número 9, tá? Então, derivada da função seno, quem que é? É a função cosseno de x, vezes o linha, né? Então, seria cosseno de x vezes a derivada do x é 1, então eu não preciso pôr. Tá. O que acontece aqui? Posso deixar assim? Posso deixar, mas é costume quando tem valores iguais nos dois termos, fatorar esse carinha, né, que tá multiplicando as funções. Então, ó, tem igual, então eu coloco ele em evidência. Eu acho que é o termo que a gente mais usa, assim, no ensino médio, né, seria colocar em evidência, mas também a gente pode usar o termo fatorar. Tá? Então, a gente pode colocar ele ali em evidência e sobra aqui nesse carinha, nesse primeiro fator, nessa primeira parcela, seria o seno de x, e nessa segunda parcela a gente sobra o cosseno de x. Então, aparece dessa forma, é mais usual aparecer assim do que aparecer dessa maneira aqui, tá? Mas as duas estão corretas. Se parar aqui também não tem problema nenhum. Bom, então esses são os exemplos que eu trouxe da regra do produto. E agora a gente vai ver a regra do quociente. A regra do quociente é bastante semelhante. Tem que tomar cuidado porque essa regra só funciona quando o g ele é diferente de 0.
por via de regra, a gente vai aparecer, se a função g é zero, vai aparecer já lá de cara, tipo, com g, tipo, x ao quadrado menos 1 sobre x. Aí vai aparecer do ladinho da função, provavelmente vai aparecer uma vírgula, x diferente de zero, porque senão ela não está definida no ponto zero. Então, geralmente aparece isso, gente. Se não aparecer também, a gente consegue entender que o denominador, ele não pode ser zero, ele está fora do domínio. Então, quando a gente for fazer o gráfico, a gente automaticamente tira esse valor do domínio da função. Então, a regra do quociente, ela é parecida, se vocês forem ver a parte de cima ele vai dar um quociente, né? Ele vai dar uma fração. E a parte de cima é parecida com a anterior que a gente estava trabalhando. A diferença é que vai aparecer esse sinal de menos aqui, ó, no meio das duas operações, né? Dos dois termos. Então, assim, a estrutura é a mesma, só muda o sinal de menos. Só que como eu tô trabalhando com quociente, vai aparecer um g quadrado embaixo, tá? Assim como na regra do quociente, a demonstração dela também tá no cálculo 1, tá, gente? No cálculo A. No livro Cálculo A, se vocês tiverem curiosidade de ver como que surge essa fórmula, então ele sai lá da definição de limite, da definição de derivada pelo limite, como a gente calculou na aula anterior. Então, sai essa fórmula, e lá tem bem completinho como que faz a demonstração. Aqui a gente só vai utilizar a ideia, tá, gente? A gente não vai demonstrar. Então, assim, no nosso caso aqui, gente, eu tenho minha função f de x, que é denotado por uma fração. Então, eu tenho uma função aqui, como se fosse um f1 aqui e um g1 aqui, para ficar diferente, né? Não ficar igual o f. Se eu chamar esse de f e de g, também eu só tenho que lembrar que minha função, o nome da minha função aqui, não tem nada a ver com o f e o g aqui da regra do quociente, tá? Então, assim, o que a gente faz? A gente pega o carinha de cima, sempre vai ser a primeira parte aqui, o carinha de cima. A parte de baixo sempre vai ser o g, que vai aparecer ao quadrado lá embaixo. Então, assim, eu não posso chamar o de cima de g, tá? O g vai ser sempre o lá de baixo. E aí, a gente vai substituir na fórmula. Então, ó, de forma abreviada, fica assim, ó. F' vezes g menos fg' dividido por g quadrado, tá? Então, essa é a regra do quociente abreviada. A gente vai pegar, então, e vai colocar naquela estrutura ali essas funções. Então, primeiro vai ser derivada de 2x menos 3, vezes a de baixo, que é seno de x, menos, vou manter a primeira, 2x menos 3, vezes a derivada do de baixo, que é seno de x, derivada. Tudo isso por seno de x ao quadrado, que é segundo, só para manter aqui a regrinha da função, seguindo a regrinha do quociente. Deriva, então, a primeira função. Esse aqui vai ser minha derivada, né? A derivada da função deriva 2x, vai dar 2, porque derivada de x é 1. 1 vezes 2, 2. Derivada de uma constante é 0. Deriva a função seno. A gente viu no exercício anterior que a função seno tem derivada cosseno de x. Menos, vou vou manter esse carinha. Só um minutinho, gente. Aqui eu não derivo o seno, não. Aqui eu mantenho o seno. Fazendo caquinha, né? E aqui, gente, eu vou manter a primeira função, que é 2x menos 3. E agora sim eu vou derivar o seno. Aqui, ó, derivada do seno é cosseno de x. Tudo isso dividido por seno quadrado de x. E aí, então, olha lá, a gente corrigir lá a parte que eu tinha feito, tinha me confundido, né? Então, ó, seno ficou rebocado, mas dá pra entender. Então, olha, ficou seno de x, que é o que eu mantive, e aqui eu derivei o seno, né, cosseno de x. Então, simplificando essas continhas, gente, vou fazer aqui do lado pra gente economizar espaço. Então, vai ficar 2 vezes 0, 2 menos 0 é 2, 2 seno de x. E aqui vai ficar um sinal de menos, que eu tô fazendo regra de sinal aqui com o carinha de dentro. Então, vai ficar, e eu já posso fazer
multiplicar esse sinal e já fazer essa distributiva do cosseno. Então, vai ficar menos 2 x cosseno de x. Não vai caber tudo ali, né? Menos com menos vai dar mais 3 cosseno de x. Então, vou colocar aqui mais 3 cosseno de x. Tudo isso dividido por seno quadrado de x. O que a gente pode fazer? Eu posso deixar desse jeito mesmo, ou colocar, ou o jeito mais compacto seria a forma já fatorada ali do cosseno de x, mas como eu já fiz a distributiva, não vamos deixar do jeito que tá mesmo, tá? Então, vai ficar 2 seno de x. Algumas situações, eles acabam distribuindo, gente, esse seno para todos os termos da fração. Então, a gente pode fazer isso também, mas eu poderia deixar assim que também dá certo. Se a gente distribuir o seno para todos os termos da função, eu tenho que lembrar que o denominador ele é comum para os 3 termos. Então, é como se eu tivesse 3 frações. Então, se eu tivesse 3 frações, vai ficar assim, ó. 2 seno de x por seno quadrado de x, menos 2x cosseno de x por seno quadrado de x, mais 3 cosseno x por seno quadrado de x. Quando que isso é válido fazer? Quando que seria interessante fazer essa mudança? Então, essa mudança, ela é interessante fazer, gente, quando o gabarito, ele deixa da forma sempre mais simples e eles acabam transformando essas funções em funções ou tangentes, ou secantes, ou cossecantes, então, conforme a simplificação, né? Então, aqui, ó, esse seno pode ir embora com o quadrado, porque embaixo tem seno vezes seno, então, é como se eu simplificasse o seno de cima com o seno de baixo. Então, a função aqui vai ficar, derivada, vai ficar 2 sobre seno de x. Aqui, eu posso também simplificar, vai ficar um cosseno, é como se ficasse assim, ó, cosseno de x, seno de x, seno de x. Essa partezinha aqui, ó, a gente vai juntar e vai transformar numa das funções trigonométricas, tá? E aqui é a mesma coisa. Cosseno de x, seno de x, seno de x. Esses dois carinhas aqui, que essas duas divisões, eu posso transformar numa identidade trigonométrica. Lembrando que eu posso fazer isso porque eu tenho só divisões e multiplicações. Se eu tivesse sinal de mais aí no meio do caminho aqui, já não dava pra fazer, tá? Então, ó, f' de x vai ficar 2 seno de x menos 2x. Cosseno de x pelo seno de x é cotangente de x por seno de x. Mais 3 cotangente de x por seno de x, certo? Então, essa é a forma mais simplificada que eu tenho da expressão. Então, provavelmente, se aparecesse, se vocês fossem tirar esse exercício de um livro, o gabarito ia trazer essa resposta, tá? Então, mas elas são equivalentes. Se eu chegar aqui, ó, nessa daqui que eu tinha chego anteriormente, né? Nessa resposta aqui já é suficiente, tá? Essa daqui e essa é a mesma resposta, só que escrito de maneira diferente, tá bom? Então, essa foi o primeiro exemplo da regra do quociente, né? Eu vou fazer mais um exemplo da regra do quociente e aí a gente vai fazer o exemplo da regra da cadeia, tá? Então, formulazinha lá da regra do quociente. F' vezes G, F vezes G', tudo isso dividido por G quadrado. A nossa F que a gente está considerando é a parte de cima e a G é a parte de baixo. Então, vai ficar lá, derivada da função. Deriva a carinha de cima. Então, indicar que eu vou derivar, mantém a segunda, menos, mantém a primeira e faz a derivação da segunda, que eu vou deixar indicado ali. Tudo isso dividido pela segunda elevado ao quadrado.
Então, calculando, né? Derivada do x é 1, derivada da constante é 0. Então, 1 mais 0. Mantém a raiz de x. Menos x mais 1, vou derivar a raiz. A raiz, gente, eu posso escrever ela na forma de uma potência, né? Então, ó, só relembrando, né? Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. A raiz é sempre quando eu tenho uma potência com um expoente fracionário, tá? Então, pensando nisso, eu vou derivar ela imaginando que ela é essa potência aqui. Então, toda vez que eu tiver uma raiz e vou derivar, imagine ela no formato de uma potência, que fica mais simples a derivação. Então, vou derivar, como que fica? O expoente cai na frente do x e eu diminuo 1 do expoente. O expoente é meio, então, eu vou diminuir 1 desse expoente, tá? Tudo isso dividido por raiz de x ao quadrado, que é x. Beleza, o que eu posso simplificar ali na parte de cima? 1 mais 0 é 1, vezes raiz de x é raiz de x. Aqui, por enquanto, eu vou mexer com essa parte aqui da potência, então, eu vou repetir essa primeira parte aqui. Esse sobre 2 eu já vou colocar aqui embaixo, né? Sobre x. Aqui vai ficar, ó, x elevado a meio menos 1. Meio menos 1, quanto que é? É menos meio, né? Quem não lembra, a gente faz a continha separado, tá? Ah, não sei quanto que é. Então, faz o seguinte, pega e faz a conta aqui, ó. 1 meio menos 1, tira mínimo. Mínimo é 2. Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. 2 por 2 dá 1, vezes 1, 1. 2 por 1 é 2, vezes 1, 2. 1 menos 2 é menos 1 meio, tá? Então, não lembrou como que faz de cabeça? Faz a continha do lado, tá bom? Tem que tirar mínimo para trabalhar com esses expoentes fracionários. Aí, esse expoente fracionário aqui, ele é negativo. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou reescrever esse 1 sobre x aqui que a gente tinha inicialmente aqui no começo, para ficar mais bonitinha a nossa expressão. E não ficar fração sobre fração. Vai ficar raiz de x menos x mais 1 sobre 2. Esse parênteses pode só ir até a parte de cima. E aqui, gente, eu tenho eu posso colocar esse carinha que tá negativo lá no expoente, eu posso escrever ele lá embaixo com o sinal trocado. Então, é uma propriedade de potência, tá? Então, isso aqui é vezes. Como ele tá multiplicando em cima, quando eu mando ele para baixo, ele vai dividindo o cara que tá em cima, né? Então, aqui em cima ele tá multiplicando. Então, agora ele vai dividir o cara de cima. Mas já tem um 2 lá. Então, o que vai acontecer? Ele vai multiplicar o 2 que tava lá, tá? Então, não tem problema nenhum. Então, peguei a potência que tava na parte de cima da fração, mandei para baixo da fração com o sinal trocado, tá? Ficou positivo. Então, propriedade de potência. 1 sobre x eu vou repetir. Raiz de x. E aqui eu vou converter essa potência de número de expoente fracionário, eu vou voltar ele como a gente tinha pensado anteriormente, ó. Anteriormente eu tinha uma raiz e escrevi em forma de fração, agora vou fazer o caminho inverso. Eu tenho uma expoente fracionária e vou escrever no formato de raiz. Então, vai ficar x mais 1 sobre 2 raiz de x. Tá, como que eu faço agora para fazer a distributiva? Eu tenho esse carinha que está multiplicando, eu vou distribuir ele para os dois termos que está entre parênteses. Então, vai ficar raiz de x vezes 1, raiz de x sobre x. E aí, eu tenho esse 1 que eu vou multiplicar a parte de cima e o x multiplica a parte de baixo. Então, menos x mais 1 vezes 1 é ele mesmo. 2 raiz de x vezes x é 2x. 2x raiz de x. Sempre, gente, vocês vão escrever, quando você estiver escrevendo expressões matemáticas, aqui, ó, eu poderia sempre manter, assim, essa ordem. A constante, depois o x e depois a raiz. Se eu colocar o x aqui no finalzinho, a gente pode, sem querer, achar que ele tá multiplicando quem tá dentro. E ele tá multiplicando a raiz toda. Então, coloca pra frente, tá bom? Então, aí eu chego nessa resposta, que seria
a resolução dessa nossa função, calculando a derivada dela pela regra do quociente, a gente chega nessa função derivada, tá? Então, quando a gente tem funções polinomiais, as expressões, quando a gente deriva, ficam bem mais simples, elas ficam menores, elas diminuem as potências e tal. Quando eu tenho funções que elas não são polinomiais, igual nesse caso uma função racional, ainda tem raiz envolvida, a tendência ela não é ficar mais simples, a tendência ela fica com uma carinha mais complexa do que a anterior, tá? Mas o importante é vocês lembrarem das regrinhas e lembrar dessas regras básicas de matemática básica, né? Regra de potência, tirar mínima, essas coisas vocês vão ter que relembrar sempre, gente. Bom, aí vamos para a nossa última regra, que é a regra da cadeia. A regra da cadeia, gente, ela serve quando tem composição de funções. Então, quando eu tenho funções compostas, o que acontece? Esse aqui é o símbolo de função composta. A gente viu lá no início do ano, antes da gente congelar o calendário, né? A gente estudou as funções inversas e as funções compostas. Então, uma função composta, ela tem esse símbolo, essa bolinha aqui no meio, que a gente fala G composta com F, ou G bolinha F, e significa que eu estou colocando uma dentro da outra. Então, traduzindo, é quando eu tenho funções dentro da outra função. Geralmente são duas funções, mas pode ser que tenha 3, 4, 5 funções uma dentro da outra. E a regra da cadeia é isso mesmo, é como se essas funções estivessem encadeadas. Então, eu vou tirando uma... Sabe aquela bonequinha russa, né, da Rússia, assim, que eu não lembro, mas na época da Copa do Mundo aparecia bastante na TV, eu não lembro o nome, mas você vai tirando uma de dentro da outra, então, mais ou menos isso. Aqui a gente vai trabalhar com as funções e vai tirando uma função dentro da outra para poder fazer a derivação. Então, gente, a gente tem aqui, ó, algumas notações que vai aparecer. Então, uma que eu acho bem interessante da gente usar essa daqui, é chamar a função f de u, e aí a gente, em vez de trabalhar com g, a gente trabalha com g de u, em vez de g de f, e a hora que a gente deriva essa g' de u, como resposta a gente vai ter g' de u vezes u', né? Quando a gente faz a derivação dela, né? E aqui a gente tem algumas notações que elas podem se apresentar, né? Então, essa é a primeira, né, que eu coloquei, é quando eu mudo a variável ali, quem é a função composta, eu chamo essa composta de uma outra variável, e aí a gente fica com essa situação aqui. Ou então, a gente pode parecer desse jeito, onde aqui eu considero u como uma função e aqui eu já substituo a própria derivada da função, ou a gente pode trabalhar com as funções originais, que todas elas são equivalentes, tá? Aqui eu não mudo ninguém, só mantenho a ideia de quem é a função externa, quem que está dentro da outra, e vou manter, derivar primeiro quem está fora, vezes a derivada do que está dentro. A ideia, então, praticamente é essa, tá, gente? Eu vou usar, eu acho que na prática eu uso mais essa, tá? Eu faço direto, tá? Eu não faço mudança de variável. Mas para vocês agora no começo, eu acho mais simples trabalhar com essa daqui, onde a gente faz a mudança de variável, tá? Mas assim, a ideia principal da regra da cadeia é ver quem é a função mais externa, derivar a função externa e multiplicar pela derivada da interna. Se eu tiver mais do que duas funções, eu vou derivando pela interna, derivando pela interna, derivando pela interna e assim, multiplicando pela derivada interna, quer dizer, até acabar todas as funções, tá? Eu vou colocar, se eu não me engano, são 3 exemplos que eu trouxe, 2 delas são com 2 funções, e a última eu vou colocar uma que tem mais funções, não são 2, acho que são 3 funções, uma dentro da outra, para vocês terem noção do que eu tô tentando falar para vocês, tá? Então, olha, aqui eu tenho a função seno de x e a função de primeiro grau, 3x mais 2. Então, são 2 funções. Então, quem que seriam essas funções, né? É como se a função f, que é de dentro, né? Seria 3x mais 2. E a função externa, que a gente pode chamar de g,
é a função seno de x, tá? Então, quando eu tenho função seno de x, ela não está composta com ninguém. Se eu tiver coisas diferentes lá de x dentro da função seno, eu já caracterizo uma função composta. É uma função composta dessa com essa aqui de cima, tá? Então, beleza. Se é uma função composta, como que fica a derivada dela, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse carinha aqui, ó, a função de dentro de u, e vai derivar ela. Então, a gente vai fazer assim, ó. U é 3x mais 2. U', quanto que vale? Qual que é a derivada desse u? 3 vezes 1, que é derivou, né? Derivou x, dá 3. Derivada do 2 é 0, é uma constante. Então, mais 0. Então, a derivada do u vale 3. E aí, a gente vai substituir lá naquela expressãozinha. Expressãozinha da derivada de uma função composta era essa daqui, né? Tenho lá uma função g composta com f. Quando eu derivo essa função, eu tenho a derivada do u vezes u', né? Então, isso que a gente vai pensar. Então, assim, pensando na derivada aqui, ó, a função g seria seno de u, né? Então, a nossa função derivada f' de x vai ser derivada do seno de u, então, seno de u, vezes o u'. Derivada do seno, a gente viu que é cosseno, né? Então, vai ficar cosseno de u vezes o u', que a gente calculou aqui em cima, né? O cosseno de u, eu vou voltar agora para a variável x. Para a variável x, o u vale 3x mais 2. E o u' vale 3, como a gente viu. Como não é habitual a gente deixar o 3 lá no finalzinho, a gente joga o 3 lá para o início da função e fica 3 cosseno de x mais 2, certo? Então, o que a gente tem que pensar na hora de resolver uma função composta? Ver quem é a função externa. Então, função seno é a função externa. Função interna é a função de primeiro grau aqui, que a gente chama de u. Então, a função interna a gente chama de u. Deriva esse u e guarda a informação. Derivada do u, guardou lá. Substitui na fórmula, muda lá a variável. G agora não é a função seno de tudo isso, é a função só seno de u. Então, derivou, indica a derivação dessa função seno, multiplicada pela derivada da variável u, né? Então, na verdade, isso aqui vem da fórmula, tá? A gente pode só repetir. Então, substitui quem que seria a nossa g, que é seno de u, vezes u'. Derivou. Lá no formulário, vocês vão encontrar a derivada. A derivada do seno é cosseno. Repete o u'. Terminou de derivar, então, a função, aí volta para a variável original. U, quem que é? Substitui quem que era o u. Derivada do u' é quem a gente tinha calculado e a gente tinha guardado informação. É 3. E aí, a gente consegue chegar na resposta, tá bom? Então, assim, no começo, gente, não é tão simples de entender. É um assunto, assim, da parte de derivados, das regras de derivados, é o que tem mais dificuldades, os alunos apresentam mais dificuldade. Mas, assim, com a prática fica simples, fica intuitivo e vocês vão ver que logo, logo vocês vão estar fazendo de cabeça. Então, na prática, o que a gente faz? A gente, só pensa assim, essa é externa, derivada do seno, cosseno. Repete o que tem dentro, aí multiplica pela derivada do que está dentro. Então, na prática, a gente faz assim, já automático, sem precisar fazer todas essas substituições, tá bom? No exemplo 2, é a mesma coisa. Eu tenho um logaritmo. O logaritmo é o ln, e eu tenho uma função aqui dentro que a gente vai chamar de u. Então, u vai ser quem? X mais x quadrado. Vou derivar esse u. Derivada de u vai ser 1 mais 2x, certo? Guarda a informação, aí substitui lá na fórmula da derivada da função composta. Derivada da função composta é g' do u vezes u'. Derivada da nossa função g
e muito mais. Parcelamos suas compras nos cartões de crédito. Agora, a MAC também está atendendo pelo Sindicerv da Prefeitura. Aproveite e parcele suas compras pelo Sindicerv. Venha, fale com a Suzane e com o Mário. Faça seu orçamento. MAC, materiais para... Então, gente, tem um carro de som passando aqui, né? Como vocês podem ter percebido. Então, esperar ele passar, né? Então, olha, nossa função externa é a função LN, né? Então, LN é a função externa que a gente está calculando. Então, olha lá, eu chamei todo mundo que está dentro da LN de U, então eu encontrei o G de U. Então, G de U é o LN de U, tá? Então, eu vou colocar aqui quem no lugar de G de U? Vou colocar LN de U, derivada disso, vezes o linha. Tá, não sei quem que é derivada da função LN. Aí, vocês vão olhar lá na tabela de derivadas de vocês e olha aqui, ó. Derivada da função U seria 1 sobre U vezes o linha. Esse U linha aqui vem da própria função composta, tá, gente? Então, eu não vou colocar o linha de novo, vou colocar só 1 sobre U. Se vocês forem pegar nessa tabela aqui, deixa eu ver se tá igual. Aqui nessa tabela nem tem. Na outra tabela nem tem. Quem é o logaritmo? Derivada do logaritmo. Bom, mas seria então 1 sobre U, pelo formulário, né? Então, 1 sobre U vezes o U'. 1 sobre U. 1 sobre U seria... U é esse cara. Então, vai ficar 1 sobre x mais x quadrado. Agora, a gente pega essa informação que a gente tinha guardado, que é quem seria a derivada do U. Derivada do U é 1 mais 2x. Então, só juntando as duas coisas, né? Vai ficar 1 mais 2x dividido por x mais x ao quadrado. Então, essa seria a derivada do LN. Então, assim, na prática, o que a gente faria? Derivada do LN é 1 sobre o argumento do LN. 1 sobre o argumento do LN seria 1 sobre x mais x quadrado. Vezes a derivada do que está dentro. Quem que está dentro? É esse cara. O derivado que está dentro é esse daqui. Então, vezes 1 mais 2x. Então, a gente acaba fazendo direto na prática, tá, gente? No exercício, eu prefiro que vocês façam esses passos aqui, porque eu acho que fica mais fácil de vocês compreenderem por passos do que fazer direto, tá? Mas lá na frente, vocês, quando vocês se acostumarem mais com essa linguagem, vocês podem fazer direto, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho mais do que uma função composta. Eu tenho uma função potência, que é a função mais externa. A mais externa é o quadrado aqui. Aí vem o cosseno e vem o x ao cubo que tá dentro, né? Então, como que seria, ó? Vamos pensar direto, vamos tentar pensar direto, né? Sem fazer as substituições. Então, olha, derivada do que tá fora, né? O mais externo é o 2. É o x seria o x ao quadrado. Seria o ao quadrado, tá? Essa é a mais externa. Então, deriva isso. Vai ficar 2u. Então, seria 2 vezes a... Então, derivando aqui a potência, então vai ficar 2 cosseno de x. Então, a gente mantém x ao cubo. Aí, vezes a derivada da mais externa. Não é mais externa porque agora o 2 já foi, né? Então, seria a segunda mais externa. Seria o cosseno. Derivada do cosseno. Menos seno de quem tá dentro, mantém, vezes a derivada do que tá dentro, que é o x ao cubo. Então, 3x ao quadrado, derivou. Então, na prática, a gente faz isso, a gente faz direto, sem fazer essas substituições, tá? Então, olha, tenho 3, tenho menos 1 e tenho 2. Multiplica todas as constantes, dá menos 6. Esse x ao quadrado eu posso puxar para frente e agora escrevo as funções trigonométricas, né? Professora, não entendi desse jeito que a professora explicou. Posso fazer por partes? Pode fazer por partes. Como que seria por partes? Vou fazer por partes com vocês para vocês entenderem, tá bom? Então, por partes seria assim, ó. Então, a gente chamou lá o... eu vou reescrever a função para ficar nessa folha só, acho que fica mais organizado, tá? Cosseno quadrado de x ao cubo.
A mais externa, como eu tinha falado anteriormente, é o u elevado ao quadrado. Então, eu vou derivar esse u elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes u, certo? Então, como que a gente faz? Então, eu vou fazer a função composta, né? Só que lá na fórmula da função composta, a gente tinha 3, né? Então, aqui eu vou colocar sem aquela fórmula para ficar mais simples, né? Então, ó, como se eu tivesse u fosse todo mundo. Então, u quem que é? U seria o cosseno de x ao cubo. Esse é o nosso u, certo? Quando eu tenho u ao quadrado, eu vou ter que o ao quadrado vai ser cosseno quadrado de x ao cubo, tá? Derivei o u. Então, não pensando em quem ele é em termos de x, só pensa assim na derivada. Eu tenho u ao quadrado, vou derivar esse u. Quem que é? Vai ficar 2u, certo? Então, beleza. Então, o que eu tenho que é 2u vezes u', porque eu tenho que continuar pensando lá na fórmula da função composta. Certo. Aí, beleza. Sei quem é a função u e eu sei quem que é a função u'. Então, eu posso substituir. Então, f' vai ser de x, vai ser 2 vezes. A função u é a função cosseno de x ao cubo, vezes o u', que é a derivada desse cosseno de x ao cubo. Beleza, agora, então, essa parte aqui, ó, tá derivada. Essa daqui tá indicada. Então, olha, veja que essa parte já sumiu o quadrado. Só que eu tenho uma composição de função. Como eu já usei a variável u, eu vou chamar de outra coisa. Eu vou chamar esse x ao cubo aqui de outra coisa. Eu vou chamar de v. Então, eu vou chamar x ao cubo é igual a v. Aí, eu posso derivar o v, né? O v' vai ser quem? Vai ser 3x ao quadrado, certo? E aí, a gente pode pensar aqui, ó. F' de x, então, vai ser quem? Vai ser 2 vezes cosseno de x ao cubo, vezes... Essa parte que eu tô derivando, eu vou pensar aqui como sendo um cosseno de v, e não um cosseno de x ao cubo, certo? Então, olha, fazendo a derivação, como que vai ficar? 2 cosseno de x ao cubo, vezes derivada do cosseno é menos seno, seno de v, vezes v', que é da fórmula da função composta, né? E aí, gente, a gente vai voltar para a variável que a gente tava. Então, ó, f' de x vai ser 2 cosseno de x ao cubo, vezes menos seno, o v que eu tinha chamado é x ao cubo, e o v' que a gente tinha guardado a informação é 3x ao quadrado. Tá, juntando agora quem é os termos que a gente pode juntar. Então, eu tenho 2 multiplicando, quando não tem nada é 1, e eu tenho 3. Então, eu tenho 3 vezes menos 1 é menos 3, vezes 2, menos 6. O x ao quadrado a gente puxa lá para frente, cosseno agora das trigonométricas, seno de x ao cubo. Certo? Então, olha, desse jeito que eu fiz agora, gente, é usando as regras. Então, ó, chamo o u do cosseno, que seria o que tá dentro, né? Seria minha função inicial, que quem tá dentro da potência é a função cosseno. Chamei de u, derivei, né? Aí, derivei, na verdade, só deixei indicado aqui, né? A quem é derivado. Derivei depois na sequência, né? Que virou a função menos seno. E aí, derivei fiz essa primeira parte substituindo na função composta.
aparece nessa derivação outra vez uma função composta. Então, eu tenho que substituir na fórmula da função composta de novo. Então, eu aplico a função composta 2 vezes aqui, a derivada da função composta. Porque eu tenho 3 funções envolvidas. Eu tenho x ao cubo, tenho cosseno e tenho o quadrado do cosseno. Então, são 3 funções, eu tenho que usar a função composta 2 vezes, tá? Então, assim, tem essas dificuldades. Quando a gente usa essa maneira de substituição por fazer a resolução por substituição. No entanto, apesar de ter essas dificuldades de ter que chamar as variáveis x de uma outra função, eu acho que não, para quem não tem um pensamento assim mais intuitivo, não consegue fazer as coisinhas de cabeça, é o jeito mais simples, tá? Então, se vocês forem comparar com a resposta lá que eu tinha feito, ó, a gente chegou aqui, ó, na mesma resposta, né? Menos 6x², cosseno de x ao cubo, seno de x ao cubo. Aqui eu fiz em 2 linhas e aqui eu fiz uma conta bem maior, né? Então, assim, qual que vocês vão fazer? Qual vocês preferirem, qual vocês acharem mais fácil. Eu preferi fazer essa que é mais intuitiva e derivando quem é de fora, multiplicando pelo que tá dentro. Pode fazer, só que não se confundam. Então, assim, talvez esse aqui seja mais longo, mas talvez desse jeito mais longo vocês vão se confundir menos do que desse jeito mais curtinho. Então, vai depender da escolha de vocês, tá? Regra não, tipo, o que vocês têm que pensar para fazer direto? Identificar quem é mais externa, deriva mais externa, multiplica por quem tá dentro. Deriva mais externa, multiplica por quem tá dentro. E assim vai, tá? Multiplica pela derivada de quem tá dentro, tá? Sempre pela derivada. Então, ó, derivei a externa, multipliquei pela derivada do que tá dentro, que é a função cosseno. Multipliquei pela derivada do que tá dentro do seno, que é a função x ao cubo, derivou. Então, é sempre multiplicar pela derivada do que tá dentro, certo? E assim vai desencadeando a função. Então, esses são os exemplos de função composta que eu trouxe, gente. Espero que tenha ficado um pouco claro. Quando tem mais de 3, assim, mais de 2 funções, é um pouquinho mais complexa. Mas nesses casos aqui que eu tenho só 2 funções envolvidas, são simples de entender e facinho de resolver. E aí eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem a respeito desse assunto lá na plataforma. E no material instrucional eu trouxe outros exemplos, lá tá bem separadinho quem que é o U, quem que não é o U. Eu fiz todos eles por essa maneira de resolver. E aí vocês dão uma olhada lá para conferir mais alguns exemplos, para vocês se inspirarem na hora de resolver os exercícios. Qualquer dúvida, me chama lá na plataforma, vocês podem perguntar. Terminou a atividade, envia, que daí eu já vejo se tá certo, se tá errado, eu já mando o feedback e vocês já consertam, tá? Vocês podem ter percebido que eu tô mandando o feedback das APNPs, que eu meio que me enrolei para corrigir, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tinha muita aula para preparar, e agora para conseguir colocar em ordem, tô conseguindo colocar em ordem, e para essa RDE que a gente está trabalhando, eu vou manter os feedbacks em dias para vocês consertarem durante a semana de resolução, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula, que vai abordar algumas características das funções, das derivadas de funções, quando elas estão em outros formatos, e também as derivadas sucessivas, tá bom? Até mais, abraços!